Olá, pessoal, bom dia. Na última aula eu falei sobre quantidade de movimentos, passei uns exemplos para vocês e pedi ainda, falei sim que não precisava de vocês fazerem atividade, porque essa semana eu ia colocar a atividade para vocês e explicar o conteúdo, certo? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês hoje, deixa eu só organizar aqui, eu coloquei aqui para vocês a atividade, tá? E eu vou fazer os exercícios com vocês para depois você desenvolver lá na plataforma de vocês. Então, deixa eu só mostrar aqui. Isso. Os exercícios que estão lá são esses daqui, ó, tá? Então, são os exemplos também da aula passada que eu passei e eu falei para vocês que eu ia fazer ele hoje. A quantidade de movimento, pessoal, a gente usa essa fórmula aqui, ó. O que seria basicamente isso? Seria assim, quanto que um objeto, por exemplo, que qualquer objeto ele tem uma massa, né? E essa massa ela é dada em quilograma e a velocidade em metros por segundo. A quantidade de movimentos é simplesmente você pegar a massa desse objeto e multiplicar pela velocidade. Aí você vai achar a quantidade de movimento. Que ele é dado em quilograma por metro segundo. Quilograma porque a massa é quilograma e velocidade porque é metros por segundo. Então, toda vez que você for calcular a quantidade de movimento de uma partícula, de um objeto, de um corpo, é só você multiplicar os dois, sabendo que o primeiro tem que estar em quilograma e o segundo em metros por segundo, tá? Então, aqui nesse exemplo, foi dado para você o seguinte, ó, o gráfico abaixo indica a variação, esse gráfico aqui a gente vai ter que calcular uma coisa primeiro, para depois fazer a quantidade de movimento. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração de um corpo inicialmente em repouso e a força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo ao quadrado, então ele já deu o V, ó. Esse V aqui, ó, já foi dado aqui. Sua quantidade de movimento em quilograma por metro por segundo corresponde a quilograma. Então, peraí, tá faltando aqui a massa. Só que nós sabemos que força, que nós já estudamos isso, é massa vezes aceleração. Ó, massa vezes aceleração. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente pode pegar qualquer um par ordenado desse. Qualquer um vai dar certo, tá? Se você quiser pegar aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, você tem uma força de 6 e uma aceleração de 2. Tá vendo? A metros por segundo ao quadrado, F a força. Então, você pode vir aqui e trocar, ó, a força por 6, aí você vai achar o M. 6 igual a M vezes a aceleração. Qual que é a aceleração quando é 6? É 2, não é? Então, aqui, ó, 2. Então, você vai ter 2M igual a 6. 2M igual a 6. Você vai passar o 2 dividindo, né? Então, você vai ter uma massa de 3 quilogramas. Agora sim, ó, você tem uma massa que dá para você calcular a quantidade de movimento. Você pode falar assim, professor, e se eu quisesse ter pego a outra fórmula, o outro ponto aqui, em vez do primeiro, não tem problema não. Você ia acontecer a mesma coisa, ó, F igual a M vezes A. Faz de conta que você queira pegar esse outro ponto. A força vai ser 12, aí você vai colocar aqui, ó, 12, olha só para você ver. Você vai pôr 12, a massa você vai descobrir, e a aceleração do 12 aqui, ó, é 4, tá vendo? Aí, ó. Aí você vai ter que 4m é igual a 12, ó. 4m é igual a 12. Quando você passar dividindo, você vai ter a massa 3 também. Tá vendo? Que não faz diferença qual você vai usar. Então, você pode fazer tanto usando o primeiro ponto, que é 12, que é 6 e 2, você pode usar o segundo, que é 12 e 4. Você acha a massa. Agora, você vai calcular a quantidade de movimento. Aí, você vem aqui, ó, a quantidade de movimento é o quê? É a massa que a gente acabou de achar, vezes a velocidade. Então, aqui, você vai calcular que Q é a mesma coisa de que 3 vezes 10, né?
Porque aqui não está falando que a velocidade é 10, ó. 3 vezes 10, tá? Então, a quantidade de movimento aqui, deixa eu só apagar isso aqui, ficou parecendo um Z, é o sinal de igual, tá? Então, 3 vezes 10 vai ser de 30, ó. 30 quilogramas por metros por segundo. Essa aqui é sempre esse finalzinho aqui, ó, sempre você vai pôr desse jeito, tá? A unidade medida sempre vai ser isso aqui para a quantidade de movimento. Então, 30 seria a letra B, tá certo? Então, esse aqui é o mais difícil deles, porque agora, quer ver uma coisa? Olha aqui para você ver a 2, o exemplo 2. O exemplo 2 aqui fala de uma bola, tá vendo, ó? Fala uma bola de 400 gramas, ele já transformou em quilograma para você não ter esse trabalho. Se movimenta de um dado instante conforme a figura abaixo. Ou seja, alguém chutou essa bola para o lado direito aqui com velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, 2 metros ela anda por segundo. Cada segundo é como se essa bola estivesse percorrendo 2 metros. Qual o módulo, a direção e sentido da quantidade de movimento da bola referido no momento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? Então, o que que vai ser a quantidade de movimento aqui? Bem fácil, ó. Qual que é a massa? Você vai pegar 0,4, que tem que estar em quilograma, e multiplicar pela velocidade, que é quanto? 2. Então, você vai ter essa resposta aqui, ó, de 0,8. 0,8. Aí você coloca quilogramas, metros por segundo. Pronto. Essa é a quantidade de movimento dessa número 2. Bem facinho. Que você não teve que calcular nada, porque já está tudo aqui no exemplo. Tá vendo? Agora, olha, dá uma olhadinha nesse 3 aqui, ó. Fácil também, já está tudo lá. Quantidade de movimento é você pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Determina a quantidade de movimento de uma massa 5. Então é fácil, ó. Olha que exercício mais fácil. A massa você vai pegar 5 e vai multiplicar pela velocidade que é 30. Então a quantidade de movimento aqui vai ser quanto? 150. Aí você coloca lá, aqui ó, quilograma por metro por segundo, que é a grandeza que a gente coloca sempre quando é quantidade de movimento aí. Só isso. Facílimo, né? Bem facinho, tá? Esse daqui agora, olha aqui a 4. Essa 4 aqui, ó, deixa eu dar um espacinho aqui, fala assim, a quantidade de movimento, vamos lá, Q igual a M vezes V. Então, aqui você vai colocar o quê? A quantidade de movimento de um objeto de massa M é de 200. Ah, então agora que mudou, ó. Ele já falou que esse Q é 200. Você põe aqui 200. A massa M, ele não sabe, é o que ele vai querer. E se você continuar, fala de uma velocidade aqui de 10, ó. Então, você vai ter o que aqui? 10m igual a 200, ó. 10m igual a 200, letra para um lado, número para o outro. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você vai ter 200 dividido por 10, ó. 200 dividido por 10. Você vai ter uma massa de 20 quilogramas. Olha a resposta lá no finalzinho do exercício, ó. 20 quilogramas. O que mudou aqui agora? Porque ele te deu a quantidade de movimento, ó. E pediu uma massa. Tá certo? Aqui nesse último aqui, ó, ele te deu a quantidade de movimento também, ó, que é 160. Ele te deu a massa e ele quer a velocidade. Então, você vai escrever Q igual a M vezes V. Então, você vem aqui com Q, 160, ó, a massa
é 80 e V é o que você vai procurar. Então, quando você tem 80V igual a 160, você vai passar o 80 dividindo e você vai encontrar 2, né? 160 dividido por 80, você vai ter uma velocidade de 2 metros por segundo, que a velocidade tem que estar sempre na forma de metros por segundo, 2m traço S, certo? Então, esses 5 exercícios vai estar lá para você fazer, tá certo? Então, nossa aula por hoje é isso aí. Valeu, até mais.